Se alguém chegar em você no trabalho, no almoço em família, na universidade e perguntar: você é que é da igreja, me diz aí, o que é esse Corpus Christi? Por que tem esse feriado? O que tem a ver com Jesus? E se você não conseguir falar nada melhor do que é a festa do corpo de Cristo, você vai ter perdido a chance de explicar que essa festa foi pedida por Nosso Senhor a uma grande santa, mística e sábia medieval. Vai perder a chance de dizer que o Papa que aprovou essa festa fez isso depois de testemunhar um grande milagre eucarístico e mandou construir uma das mais belas catedrais de toda a história da Igreja para abrigar as relíquias desse milagre. E também não vai lembrar que a liturgia, o ofício e a missa de Corpus Christi no rito romano tradicional foram compostas pelo maior doutor da Igreja em todos os tempos, que é Santo Tomás de Aquino. Então, se você quer entender todo esse assunto relacionado ao sentido profundo de Corpus Christi, assista esse vídeo. Se você ver ele até o final, você vai entender o que é o caráter apostólico e até contra-revolucionário da festa que nós vamos comemorar essa semana. Então, para isso, deixa o like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Para falar em Corpus Christi, nós precisamos falar primeiro sobre a Santíssima Eucaristia. Ela é o maior de todos os dons que Nosso Senhor Jesus Cristo deu à Igreja. Isso porque nos outros, no batismo, na confissão, nós recebemos graça. Mas na Eucaristia nós recebemos Ele que é o autor de toda a graça, é a fonte de toda a graça. Por isso, o mais solene e mais importante ato de culto católico é o Santo Sacrifício da Missa. E o ápice da missa para a nossa vida espiritual, em concreto, é o momento em que nós temos a oportunidade de comungar e receber o nosso Senhor Jesus Cristo em nosso coração. E o momento da comunhão, em estado de graça, depois de uma confissão bem feita, uma comunhão recolhida, é o maior grau de intimidade que nós podemos ter com Deus nessa vida aqui na Terra. E é claro que a Igreja sempre tratou a Eucaristia e a missa com o máximo de respeito, mas a Igreja, inspirada pelo Espírito Santo, foi desenvolvendo a sua piedade e o seu amor para com Cristo Eucarístico. Uma constante na história da Igreja é que Deus permite o mal para desse mal extrair um bem maior. Um mal que ocorreu ali por volta do ano 1050 foi a pregação de um doutor, um teólogo, um filósofo repleto de orgulho e conhecimento erudito inútil, chamado Berengário de Tours, que negava a presença real de Cristo na Eucaristia, dizendo que isso era contra a razão, que era um absurdo, etc. E a Igreja refutou a doutrina dele cunhando o termo transubstanciação, ou seja, no pão consagrado, tudo aquilo que nós conhecemos pelos sentidos, o tamanho, o peso, o formato, o cheiro, o gosto permanece exatamente igual a um pão. Mas a substância, pelas palavras do sacerdote validamente ordenado, é o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo em todo o seu corpo, sangue, alma e divindade. Não é apenas uma presença mística, não é apenas um memorial, mas é a própria presença substancial de Cristo, do mesmo modo como ele estava na Judéia, na Galiléia e na Samaria, tanto como Deus quanto como homem. E refutado Berengário de Tours, o fervor eucarístico dos fiéis cresce ainda mais. Nesse contexto, o padre, para adorar Nosso Senhor na Eucaristia, passou a levantar a hóstia no momento da consagração e um tempo depois, também no rito romano, o padre passou a elevar o cálice também para que os fiéis adorem a Nosso Senhor na Eucaristia. E é nesse contexto que, tendo a Bélgica, ou seja, uma província do Sacro Império Romano Alemão, como o grande núcleo, grande região de maior fervor eucarístico na Europa, em 1193 nasce Santa Juliana de Montcornillon, nos arredores de Liege. Santa Juliana ficou órfã aos 5 anos e tanto ela como uma irmã 1 ano mais velha foram enviadas para um convento de agostinianas que cuidavam do estudo, da oração e também tomavam conta de leprosos. Alguém poderia pensar, nossa, mas a mulher medieval vai para um convento? É penitência, é ignorância, superstição. Não só alfabetizada, Santa Juliana aprendeu latim e ela, claro, tinha uma inteligência acima da média. Já na adolescência, ela lia Santo Agostinho e São Bernardo no original em latim. E a gente aqui penando para ler Santo Agostinho em português com comentários, né? Santa Juliana, por volta ali dos 16 anos, que é a época na qual ela professou os votos para se tornar religiosa agostiniana, ela teve uma visão da lua, brilhante e linda,
mas uma faixa cortando a lua, por assim dizer, ao meio. E ela não entendeu aquilo. E nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sol da justiça, que é a fonte de toda a verdade, disse: essa lua é a minha igreja. A igreja não tem luz própria, mas reflete a luz de Cristo. Só que essa luz está ofuscada porque não existe na igreja uma festa litúrgica para comemorar o próprio nosso Senhor Jesus Cristo presente na Santíssima Eucaristia. Afinal, a igreja comemora o Natal, lembra da paixão, de tantos outros fatos da vida de Jesus, de Maria e dos santos, mas não havia uma festa para agradecer a Santíssima Eucaristia, para adorar Cristo enquanto Emanuel, enquanto Deus conosco, que continua a habitar com os filhos dos homens e habitará até o final dos tempos no sacrário e dentro de nós quando nós comungamos. Santa Juliana se considerava indigna e despreparada para conseguir que a igreja aprovasse essa festa. Entretanto, os anos vão passando, ela inclusive se torna priora. Priora é a religiosa encarregada de toda a administração e dos bens materiais, então alimentação, vestuário, toda a parte prática de um convento, ela que dirige, seria quase uma gerente. Santa Juliana ela conseguiu manter contato com homens influentes na Bélgica, tanto com a religiosa Santa Eva de Liège, quanto o cônego João de Lausanne, o arquidiácono Jacques Pantaleon, o bispo Dom Guyan de Cambrai, e eles vão se organizar e conseguem que Dom Roberto de Tourette, importante bispo da Bélgica, aprove essa festa litúrgica como uma festa regional. Os bispos tinham essa autonomia na Idade Média até pela dificuldade de comunicações. Então, se fosse esperar tudo do Papa, muitas coisas não aconteceriam nunca. E a Bélgica já passa a celebrar a festa que comemora Cristo Eucarístico e agradece a Jesus por permanecer conosco no Santíssimo Sacramento. Em 1251, Santa Juliana já recebe a notícia que essa festa já é comemorada na Alemanha e através dos bispos alemães, veja como o mundo mudou, ela foi levada para a Polônia e para a Boêmia Morávia, que hoje é República Tcheca. Você está percebendo que eu estou dando aqui um conteúdo acessível, gratuito, fundamentado e de alta qualidade? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e todo mundo que puder ajudar com esse apostolado, que puder fazer um Pix ou um patrocínio pelo canal no Kikante, me ajudando ali a partir de R$20 ao mês, você torna isso possível. Para você ter uma ideia, eu zelo tanto pela qualidade que eu estou gravando esse vídeo pela terceira vez. Porque nas outras duas deu tanto problema com o microfone e ruídos e coisas que mesmo removendo na edição não ficava legal. Eu estou gravando pela terceira vez para dar o melhor para você de graça. Agora, se você quer ajudar isso, eu recebo muito frequentemente no Instagram comentários de pessoas que retornaram à fé católica, sobretudo através do meu canal. Então, se você puder fazer essa ajuda, que Deus o abençoe em dobro. Santa Juliana de Montcornillon, ela vai entregar a sua alma a Deus em 1258, após sofrer grandes perseguições de um superior, Rogério, que era um homem mundano, depravado, que detestava ela por causa da virtude dela. E poucos anos depois, em 1261, aquele arquidiácono, Jacques Pantaleon, que tinha crescido na hierarquia da igreja ao longo daquele tempo, foi eleito Papa Urbano IV. E ele queria aprovar essa festa para toda a igreja. Só que um Papa tem muitas coisas a tratar e essa não era a maior prioridade dele. Por isso, a providência deu um empurrãozinho. 2 anos depois, em 1263, um padre chamado Pedro de Praga, que é a capital da atual República Tcheca, estava fazendo uma peregrinação pela Itália porque ele sentia muitas dúvidas, muitas tentações de fé, que não eram pecados, mas tentações a respeito de que o Santíssimo Sacramento é só um símbolo, que Jesus não está lá. E ele sofria muito com aquelas tentações e fez uma peregrinação suplicando a Deus que lhe desse o dom da fé. E naquela época o Papa Urbano IV não estava morando em Roma, mas em Orvieto, por conta de agitações, turbulências e problemas na Cidade Eterna. E quando o padre Pedro de Praga estava em Bolsena, que é uma cidade ao lado de Orvieto, ele foi rezar o Santo Sacrifício da Missa no altar de Santa Cristina e quando ele consagra a hóstia, ela começa a verter o preciosíssimo sangue de Cristo. E os fiéis testemunham que o próprio corporal e os próprios panos litúrgicos foram embebidos dessa preciosíssima relíquia. E, naturalmente, vão avisar o Papa, que está na cidade ao lado. O Papa vai mandar
Dom Giacomo para averiguar a autenticidade do suposto milagre e diante dos testemunhos e da hóstia, e ele vai trazer em procissão aquela relíquia. E quando essa procissão chega ao Papa, ele proclama Corpus Christi e decide então aprovar aquela festa para a igreja e ordena a construção da Catedral de Orvieto para receber aquelas relíquias. E a Catedral de Orvieto vai ser ornamentada com as pinturas do Fra Angelico, que é o maior artista de arte sacra do Ocidente e provavelmente de toda a história da igreja, além de ser um exemplo de virtude e santidade. É uma catedral assim que se eu fizesse uma lista das 10 mais lindas do mundo, certamente Orvieto entraria, porque ela tem um estilo que é praticamente único, principalmente se você vê ela, as listras, né, dela na parte lateral. E o Papa vai então organizar uma espécie de competição, né, uma reunião com sábios, doutores e teólogos para preparar a liturgia da festa de Corpus Christi, lembrando da visão de Santa Juliana e, ao mesmo tempo, esse empurrãozinho que foi um milagre que aconteceu com o padre Pedro de Praga. Um dos convidados era São Boaventura, um franciscano. E antes dele ler todos os textos e hinos que ele tinha preparado para essa festa litúrgica, foi o Frei Tomás de Aquino, um dominicano, fazer a sua leitura. E quando o Frei Tomás começou a ler o canto Laudación, São Boaventura simplesmente pegou dele, rasgou e atirou no fogo. Porque o de São Tomás era tão inspirado e tão melhor que o que ele tinha feito, que não adiantava competir. Porque se ele ganhasse a competição por algum absurdo, a igreja sairia prejudicada. Ele não está preocupado, eu preciso ser o autor da liturgia dessa festa. A preocupação é, essa festa, a pedido do Papa, inspirada pelo Espírito Santo, precisa ter a melhor liturgia possível, eu vou fazer o meu melhor. Só que o Frei Tomás fez o melhor dele e era muito melhor que o meu, e eu fico feliz por ele. Eu fico feliz em ver o Espírito Santo agindo em mim e agindo nos outros mais do que em mim. E Santo Tomás de Aquino, ele compôs 5 grandes hinos eucarísticos. O Laudación, que é a sequência, é o grande canto que é feito na liturgia na festa de Corpus Christi. O Pange Lingua Gloriosi, que a gente costuma conhecer mais pelo trecho Tantum Ergo Sacramento, né? Tão sublime sacramento. O Adoro Te Devote, o Sacri Solemnis e o Verbum Supernum Prodiens. E o Laudación, ou Louvação, é um hino tão lindo que ele merece uma breve leitura. Eu não vou ler todo porque ele é longo e o vídeo ia ficar longo demais. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, não iam assistir tudo. Mas eu separei alguns trechos para os senhores verem a sublimidade e a teologia que está embebida nesse poema. Louva Sião Salvador, louva o teu guia e pastor, nos teus hinos, nos teus cantos. É hoje a solene festa que nos recorda o que atesta a sagrada instituição. Na mesa do novo rei, a Páscoa da nova lei põe um fim à fase antiga. O que Cristo faz na ceia, manda a turba que o rodeia fazê-lo em sua memória. Alimento verdadeiro permanece Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não seja lançado aos cães. Em tipos prefigurado, foi em Isaque imolado. No cordeiro aos pais foi dado e no deserto em maná. Bom pastor, pão da verdade, piedade, Jesus, piedade. Guardai-nos na caridade, transportai-nos à cidade, onde os vivos vos contemplam. Vós que a tudo sustentais, que aos homens apacentais, fazei a nós comensais, cordeiros imortais, dos santos concidadãos. Amém. Aleluia. Diante dessa sublimidade e dessa altíssima teologia apresentada de uma forma tão bela e tão acessível, a gente entende por que São Boaventura, tão humilde, decidiu jogar fora o poema dele para que a igreja logo aceitasse o de Santo Tomás de Aquino. Foi o que o Papa Urbano IV fez em 1264, proclamou a bula Transiturus de Mundo, anunciando a nova festa litúrgica de primeiríssima classe que os católicos deveriam celebrar na quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade, que é o domingo seguinte a Pentecostes. Por que numa quinta-feira? Por que não tem um dia específico? Porque foi na quinta-feira santa que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Sagrada Eucaristia. E a quinta-feira, por isso, é um dia especial para a adoração do Santíssimo Sacramento, para as bênçãos eucarísticas, para todos esses atos de agradecimento a Cristo que é Emanuel, é Deus conosco.
Portanto, é sempre numa quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade, e embora o Papa Urbano IV tenha também falecido pouco tempo depois dessa nova festa ser proclamada, para assegurar que ela seria obrigatória e de primeira classe, dia de preceito, tanto Clemente V quanto João XXII reafirmaram tudo isso. E hoje nós temos a festa de Corpus Christi com toda a sua solenidade. Agora, o que essa festa tem de apostólico, contra-revolucionário e antiecumênico? A devoção eucarística foi crescendo cada vez mais, mesmo após a Idade Média, e quando irrompe o protestantismo e Lutero nega a transubstanciação, embora ainda fale em presença real, e a partir de Calvino, os protestantes negam qualquer valor que não seja uma memória simbólica para a Santa Ceia, a Igreja poderia ter ocultado o Santíssimo Sacramento, abolido a festa de Corpus Christi, poderia ter elaborado uma festa ecumênica, uma missa nova, que pudesse ser rezada tanto por católicos quanto por protestantes, a partir dos pontos de convergência das nossas teologias, para estabelecer o diálogo e uma compreensão mútua. Mas a Igreja não fez. A Igreja não quis estabelecer um acordo entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro. A Igreja reafirmou a sua fé no Santíssimo Sacramento, reafirmou seu agradecimento por Cristo ser Emanuel, por ser Deus conosco, agradeceu a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo em instituir a Santíssima Eucaristia e fez com que as procissões de Corpus Christi fossem as mais solenes possíveis, para mostrar de forma pública e notória, clara e inequívoca, que Jesus Cristo está na hóstia consagrada, que Cristo é Emanuel, é Deus conosco, a Eucaristia é o maior de todos os seus dons, porque é Ele mesmo o autor de toda a graça e Ele está vivo em cada sacrário, está vivo quando vem comungar, se unir a cada um de nós e nos abençoar não pelos nossos méritos, mas por pura misericórdia sua. Portanto, meus caros, que essa festa faça com que nós reafirmamos a nossa fé no Santíssimo Sacramento, passemos a tratar com mais valor a presença substancial e real de Cristo na Eucaristia e nos dê a coragem de proclamar tudo aquilo que nós acreditamos quando vemos essas verdades eternas serem negadas, combatidas e perseguidas pelos hereges protestantes e qualquer outra que seja sua heresia. Então, quando perguntarem para você, no trabalho, no almoço em família ou na universidade, o que é a festa de Corpus Christi, você já tem o que responder. É o agradecimento por Cristo permanecer conosco até o final dos tempos, a adoração da sua presença no Santíssimo Sacramento do altar e a afirmação da nossa fé, quer os hereges gostem, aceitem ou não. Que Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada.